galera, tudo bem? Então, a gente chegou aqui na parte que a gente fez as mangas, tá? Fiz a manga até o final. Fiz aqui dos dois lados, tá? Dois lados de manga. E nesse lado aqui, eu já fiz aquela parte da manga boca de sino, tá? Eu vou tentar arrumar a câmera aqui pra mostrar melhor pra vocês. Só um minutinho. Pronto, acho que ficou melhor assim. Então, nós temos aqui a manga aqui já pronta essa parte, e pronta aqui também a parte da boca de sino, tá? Que nem na foto que vocês viram lá na capinha do vídeo, tá bom? Então, aqui no outro lado, que eu já terminei, já concluí a minha manguinha, ela ficou assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras depois de ter fechado aqui a manga, tá? Então, ficou assim a minha manguinha. E agora, eu vou ensinar pra vocês, mostrar pra vocês como é que faz a parte aqui da boca de sino ou manga flare, como vocês preferirem chamar. Na minha época, era boca de sino. Agora, o nome chique é manga flare. Então, nós vamos começar a fazer essa parte aqui, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Chegamos aqui no último, né? Lembrando que essas argolinhas aqui, elas têm que ser par, então eu tive que dar uma ajustada pra dar certo 14 argolinhas, tá? Porque eu precisava que elas fossem par. Eu não posso ter 13, nem 11, nem 15, eu tenho que ter o par, tá? Tem que ser par. Então, eu faço 3 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Faço 2 laçadas na agulha e tiro 1, 2, 3. Então, essa aqui é a minha argolinha de número 14, só que eu tenho a minha agulha aqui, o meu ponto aqui, de onde eu posso sair pra já fazer o meu ponto, tá bom? Então, agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas, tá? E colocar 16 pontos altos aqui dentro, tá? Então, eu coloquei 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês estão ouvindo no fundo aí o meu filho treinando gaita. Então, aqui, ó. Tem 16 pontinhos aqui dentro dessa argolinha, tá? Aí, eu faço mais 3 pontinhos e prendo na próxima argolinha com ponto baixo. Tá? Ela vai parecer assim meio cheinha, mas depois você vai diminuindo esses pontos, tá? E ele vai ficando mais apresentável. Aí, você faz 3 correntinhas e passa pro próximo, onde você vai colocar mais 16 pontos altos. Nessa argola aqui, mais 16 pontos altos. E aí, nós vamos fazendo assim até o final. 16 pontos altos, 3 correntinhas, prende com ponto baixo aqui nessa argola do meio, 3 correntinhas, 16 pontos altos. Quando eu falo pontos altos, vocês estão vendo aqui que eu tô fazendo ponto alto triplo, tá? Que é dessa forma que eu faço. Tem gente que faz ponto alongado, eu gosto de fazer ponto alto triplo, que eu dou 2 laçadas na agulha e tiro em 1, 2, 3 vezes, tá? Eu gosto mais assim. Mas também dá pra fazer o ponto alto alongado, sem problemas. E assim vocês vão fazer até o final dessa carreira. Sempre 16 pontos, sempre prendendo aqui no meio e 16 pontos, tá? Eu cheguei aqui no meu último bloco de 16 pontos altos aqui. E agora eu vou dar 2 laçadas na agulha e vou tirar em 3 vezes, ó. Vou colocar aqui no meio, onde eu fiz minhas outras 3 correntinhas. E vou tirar em 1, 2, 3. Então, aqui, ó, eu cheguei no final, tá com tudo parelhinho. Agora, nós vamos intercalar, fazendo ponto pipoca aqui, e diminuindo um de cada lado aqui. Então, eu tinha 16 pontos nesse bloco, eu vou ficar com 14, tá?
Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar, fazer um ponto de base, né? Sempre tem que fazer um ponto de base. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Coloco aqui no primeirinho, ó, minha agulha. Aqui no segundo, né, que não é o ponto de base, é o próximo. Introduzo aqui e puxo todos eles juntos por trás. Ficando assim o pontinho pipoca. E vou fazer mais um ponto de base. Aqui. Vai ficar assim. Fazer 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ponto alto para ser o ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou colocar aqui no segundo, introduzir por trás aqui e puxar todos juntos. E aí, eu faço um ponto de base. Aqui no meio, eu vou ficar com essas 2 correntinhas assim, com essas dois pontos pipoca separados por essa correntinha, tá? Agora, eu faço uma correntinha aqui. Eu não vou colocar o meu ponto aqui, eu vou colocar aqui. Então, vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei no 14 aqui, parei. Vou fazer uma correntinha e vou fazer o meu ponto pipoca aqui. O ponto alto de base, 6 pontos altos pro ponto pipoca, ficar cheinho, gordinho. Que a gente quer que o ponto pipoca fique gordo. Não é um ponto pipoca magrinho, não. 4, 5, 6. Vou puxar aqui, introduzir aqui a minha agulha no segundo ponto e puxar todos aqui por trás. E fazer mais um pontinho de base. 2 correntinhas e outro ponto pipoca. Essa é a nossa sequência dessa carreira, tá? Os 2 pontos pipoca aqui no meio, separados por 2 correntinhas. E aí, você vê aí na sua casa, na sua peça, se você tá fazendo, se tá ficando embabadado, se tá ficando ruim, se tá ficando estranho, você pega e coloca uma correntinha só aqui no meio. Coloca só 5 pontos dentro do pipoca. Você tem que adaptar aí. Talvez a minha tensão de ponto, a agulha que eu tô usando, o tipo de linha que eu tô usando, não vai dar o mesmo resultado pra você aí do que tá dando aqui pra mim. Então, tudo pode variar. E, novamente, coloco aqui uma correntinha e vou fazer 14 pontos altos, tá? E essa é a nossa sequência. Eu volto aqui quando tiver terminada pra começar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, agora eu fiz aqui minha correntinha e vou colocar, na verdade, aqui, eu vou fazer uma laçadinha na minha agulha, vou colocar aqui a minha agulha aqui no ponto de base do ponto pipoca que eu comecei, e eu vou tirar em uma vez só. Por quê? Porque agora aqui eu vou fazer outro ponto pipoca. Então, olha só, vou fazer as minhas correntinhas aqui pra começar, ponto pipoca, que vai ser meu ponto de base. Agora, eu vou colocar 6 pontos altos triplos pra mim fazer o meu ponto pipoca. 5, 6. Vou colocar aqui no iniciozinho, no comecinho, pra mim puxar todos juntos, tá? Esse aqui. Puxei todos juntos. Agora, eu vou fazer 1, 2. Opa, primeiro eu tenho que fazer um ponto de base aqui. Haha, esqueci. Fazer um ponto de base aqui. Sempre colocando o ponto de base aqui no ponto de base do pipoca anterior. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e vou colocar um ponto baixo aqui no meio dos 2 pontos pipoca. Mais 3 correntinhas e ponto de base sobre ponto de base. 1, 2,
3, 4, 5, 6 pontos altos triplos para fazer o ponto pipoca, puxo todos eles juntos e faço mais um ponto de base. Ficando assim. Eu preciso de um ponto pipoca, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto pipoca. Agora, eu vou fazer aqui minha correntinha e eu vou passar pro próximo ponto aqui, o próximo ponto alto. Então, aqui onde eu tinha 14 pontos altos triplos, agora eu vou ter 12, tá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechei 12 pontos altos triplos aqui. Uma correntinha e vou fazer o meu ponto pipoca. Ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Puxo todos eles juntos aqui por trás. Faço o meu ponto pipoca e faço outro ponto de base em cima do ponto de base da carreira anterior aqui. 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo aqui no meio, 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto pipoca aqui. Então, essa é a sequência da carreira, tá, pessoal? Sempre colocando 12 pontos altos aqui no meio, fazendo ponto pipoca, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto pipoca. E assim nós vamos fazer até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, então, vou fazer minha laçadinha na agulha, vou introduzir aqui no meu ponto de base do ponto pipoca, tá? Que é esse aqui, só que eu tenho que pegar os dois juntos, tá um pouco difícil porque eles estão apertadinhos. E a agulha é uma agulha 2. Vamos lá. Tentativa número 20, consegui. Eu vou tirar aqui, de dentro desse pontinho que tá apertadinho aqui. Olha, estou apanhando do ponto, gente. Tirei. E tiro tudo junto, ó. Bonitinho. Consegui. A gente vai agora passar para a próxima carreira, tá bom? Primeiro, a gente vai fazer um ponto pipoca aqui. Então, sempre tem aqui o meu ponto de base, mais 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui no primeiro pontinho, que é meu ponto de base, e vou puxar todo mundo junto aqui, fazendo meu ponto pipoca. Aí, eu faço outro ponto de base aqui, em cima do ponto de base da carreira da pipoca anterior, tá? Fiz o meu ponto pipoca aqui, agora, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou pular lá pro ponto de base da pipoca posterior. E vou fazer um ponto de base. Então, eu vou ficar com um tantão aqui no meio de espaço, tá? E vou fazer outro ponto pipoca. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Puxo aqui no segundo, puxo todos juntos, faço outro ponto de base. Agora, vocês lembram que aqui nós tínhamos 12 pontos, né? Nesse bloco, agora nós vamos ter só 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Tá? Uma correntinha e vou fazer outro ponto pipoca. Ponto de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco a minha agulha aqui no segundo ponto, puxo todos juntos e faço outro ponto de base em cima do ponto de base da pipoca anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Escapou aqui na última. E pula lá pro outro ponto pipoca. E essa vai ser a nossa sequência, tá? De pontos pra gente fazer essa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, agora vamos ver se não vou apanhar aqui do ponto de novo. Vou colocar aqui no meu ponto de base da carreira anterior e vou tirar em uma vez só, tá? Aí, agora aqui eu faço mais um ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar todos juntos. E ponto de base. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Prendo com ponto baixo aqui no meio. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo lá pro segundo ponto de base do ponto pipoca anterior, da carreira anterior. Vou fazer o ponto de base e mais um ponto pipoca. 2, 3, 4, 5, 6. E ficar assim, desse modo. Conseguem visualizar? Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho. Tá? Assim. Agora, a gente pega aqui, faz mais uma correntinha. E aqui antes, vocês tinham feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Triplos, né? Agora, a gente vai fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, ponto de base, e aqui mais um ponto pipoca. E essa vai ser a sequência da nossa carreira. Vocês façam aí até o final. Eu também vou fazer a minha até o final, e assim que eu terminar, eu volto com vocês para nós começarmos a próxima carreira, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar essa sequência. É ruim de mostrar porque ele fica juntinho, às vezes não dá para visualizar bem, mas fica dessa forma, tá bom? Então, cheguei aqui no final dessa carreira, vou fazer a minha laçadinha, vou inserir aqui no pontinho de base do ponto pipoca e vou tirar de uma vez só, já para começar o próximo ponto pipoca. Então, vou fazer o ponto de base e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos para fazer o ponto pipoca. Coloco aqui no segundinho e puxo todos eles juntos e faço mais um ponto de base para fechar o ponto pipoca, ficando desse modo. Agora, eu preciso ter um negocinho aqui, uma argolinha aqui, para começar o meu outro ponto. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou colocar aqui com um ponto baixo, vou fazer 1, 2 correntinhas e vou prender aqui com ponto baixo. Eu vou ficar com um espacinho aqui, onde eu vou começar meu próximo ponto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E pulo aqui pro próximo ponto pipoca, onde eu vou fazer meu ponto de base
E 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Coloco aqui no segundo e puxo. E faço mais um ponto de base. Agora, vocês lembram que eu tinha 8 pontos altos aqui. Olha só, 2, 4, 6, 8. Agora, eu vou ficar com só com 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E faço uma correntinha e já vou fazer o próximo ponto pipoca, que vocês já sabem como é que é ponto de base. 6 pontos altos puxados juntos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos eles puxados juntos. E o ponto de base no ponto de base da carreira anterior. E aí, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Opa, escapou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Prende aqui com ponto baixo. 1, 2, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e pula lá pro ponto pipoca. Então, essa é a sequência dessa carreira, tá? Vai ficar assim, aqui no meio. E assim o nosso ponto que vai diminuindo, vai formando aqui. Não sei o que parece isso, um abacaxi, uma uva, enfim, uma pinha, imaginação flutuando. Vai formar esse desenho e esse desenho, tá? Então, agora até o final da carreira, vamos fazer e depois voltamos com a próxima. Chegamos no final da carreira, então, vamos dar aqui a nossa laçadinha na agulha e vamos colocar aqui no ponto de base do ponto pipoca anterior e tirar tudo junto, tá? Aqui vai ter mais um ponto pipoca, então. Ponto de base, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Coloco aqui no segundo, puxo todos juntos e ponto de base. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui no meio, nesse espacinho aqui, tá? E vou colocar 5 pontos altos triplos, né? Como a gente já vem fazendo desde o início. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E vou fazer lá o meu ponto pipoca. Ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiro todos juntos. E ponto de base. Tá? Assim. Agora, nós tínhamos 6 pontos, agora a gente vai ficar só com 4. Aqui no bloco. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, pipoca novamente. Ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tira todos juntos. Puxa todos juntos, no caso, né, por trás. E ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Novamente, eu vou fazer os 5 pontos altos aqui no meio, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 correntinhas, pulando lá pro próximo ponto pipoca, e essa vai ser a sequência da nossa carreira. Ficando desse modo, tá? Aqui no meio, os 5 pontinhos, e aqui as diminuições acontecendo, né? Ficando com os pontos pipoca aqui, e a diminuição aqui no meio. Façam isso por toda a carreira, e eu já volto com a próxima carreira pra gente começar junto. Cheguei aqui no final da carreira.
A gente faz de novo aquela laçadinha na agulha, coloca aqui no pontinho de base e tira de uma vez só. Vamos começar um outro ponto pipoca. Fiz o ponto de base, agora 3, 4, 5, 6 pontos, coloco aqui no segundo, puxo todos juntos e mais um ponto de base. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, e a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar um ponto alto, 2 pontos altos, e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espacinho. 3 correntinhas, dentro do mesmo espacinho, mais um ponto alto, e outro ponto alto dentro do mesmo espacinho, e outro ponto alto, outro ponto alto. Então, vocês vão fazer dessa forma. Um ponto alto em cima do outro aqui, e nesse aqui que tem no meio, a gente vai colocar 4. 2 aqui, 3 correntinhas e mais 2 aqui, ficando assim, tá? E 6 correntinhas, pula lá pro próximo ponto de base do próximo ponto pipoca e faz um ponto de base mais 6 pontos altos para fechar o nosso ponto pipoca. 5 e 6. Puxo todos eles juntos. E outro ponto de base. Agora, uma correntinha. E aqui onde eu tinha 4, agora, evidentemente, eu vou ficar com 2, porque a gente tá diminuindo 2 a cada carreira. Uma correntinha e ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos triplos para nós fazer o ponto pipoca e ponto de base. Então, essa é a nossa sequência dessa carreira, tá? Que vocês vão fazer até o final. Colocando aqui esse lequezinho e aqui o ponto pipoca, 2 pontos altos de ponto pipoca. Vai ficar desse modo, tá bom? Façam até o final, depois nós voltamos para fazer a próxima carreira.